falar com a Solange Souza agora. Em seguida, ele volta mostrando a participação do telespectador. Eu já tenho a Solange aqui. Isso, a Solange agora vai se aprofundar um pouco mais nesse tema que nós anunciamos na abertura do jornal, que as entidades representativas de policiais militares e bombeiros militares aqui do Piauí, eles largam na frente em nível de Brasil, estabelecendo aqui uma discussão sobre a PEC 287, que trata da reforma da Previdência. Ô Solange, os militares temem e alegam que essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, retira direitos adquiridos durante anos, direitos considerados históricos, inclusive a aposentadoria especial é um dos temas. Os detalhes, por favor. Boa tarde novamente para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí nesse momento. Foi uma sessão muito demorada, Tiago, 12 horas de sessão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e por 31 votos a favor e 20 contra, foi aceito o pedido de admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que pretende fazer ampla reforma nos países. Um dos pontos, Tiago, está relacionado ao tempo para que a pessoa possa se aposentar. No mínimo 65 anos, com 25 anos de contribuição. Algumas categorias profissionais, como policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, os agentes penitenciários, todos seriam incluídos nessa proposta. De acordo com o IBGE, a profissão de policial militar do nosso país, por exemplo, é considerada uma das mais perigosas do mundo. Por ano, a média é de 500 militares assassinados no nosso país. Eles viveriam 56 anos em média porque estariam muito vulneráveis. E com essas novas regras da aposentadoria, perderiam muitos direitos. Hoje, por causa da decisão de ontem, da madrugada de hoje, lá na Câmara dos Deputados, ocorreram protestos por todo o país. E aqui em Teresina não foi diferente. Agentes penitenciários, policiais civis e federais se mobilizaram. Vamos acompanhar a reportagem. O protesto foi realizado na Praça Saraiva. As atividades na Delegacia Geral foram suspensas por algumas horas. Uma manifestação que se repetiu hoje por todo o país contra a reforma da Previdência. Até agora, apenas os policiais militares e as Forças Armadas foram retiradas da proposta de emenda à Constituição, que pretende fazer uma ampla reforma na Previdência Social do Brasil. Mas a Polícia Civil e os agentes penitenciários de todo o país estão mobilizados para que também sejam retirados da PEC. A principal argumentação é que essa atividade é de extremo risco e que, em média, um policial civil ou agente penitenciário vive apenas 50 anos. Nós que temos uma média de expectativa de vida em dados comprovados de 50 anos de idade, como é que nós vamos se aposentar com 65, com 70? É uma atividade penosa, de risco e insalubre. Então, nós precisamos ter, sim, uma situação diferenciada para aposentar, assim como outras categorias também devam ter. Se as polícias civil, federal e os agentes penitenciários não forem retirados da PEC, há a possibilidade de uma greve geral no país. Nós já estamos tratando aqui de uma organização mais ampla para o movimento paredista por tempo indeterminado da Polícia Judiciária, envolvendo todos os cargos. Nós queremos fazer do agente ao delegado de polícia e contra essa proposta de reforma da Previdência. O pior de tudo é que vai jogar um pessoal treinado, mas com a idade avançada, que não vai atender às demandas da sociedade. Isso aí de ver como realmente uma manifestação do governo e expor mais ainda, cada vez mais, o povo brasileiro. Tiago, a nossa conversa ao vivo, a partir de agora, no Jornal do Piauí, é com o coronel Elias Miller. Ele é natural de São Paulo, um dos diretores da FENEM, que é a Federação Nacional dos Militares. Ele está no Piauí para participar de uma conferência que acontece daqui a pouco e que vai discutir um dos temas mais importantes de hoje no nosso país, que é a reforma previdenciária. Coronel, boa tarde. Quais são os prejuízos, coronel, para os militares em especial? Solange, primeiramente eu agradeço essa oportunidade. Nós estávamos lá em Brasília, inclusive na Comissão de Justiça que você acabou de citar. Foi um embate duro e vejo que a proposta é polêmica, porque ela atinge não só os policiais e os militares do Brasil, mas atinge toda a sociedade. Tanto é que a Comissão de Justiça ela tem 66 membros. O governo precisaria de 34 votos para aprovar. A oposição, ela concedeu para o governo a aprovação, porque foram somente 30 votos, para que a matéria não fosse votada agora, na sua parte de mérito, ficou para fevereiro a montagem da comissão. E nós sabemos que a Previdência ela está com problema, nós queremos discutir, queremos sentar, mas a forma assodada como está sendo votada a proposta
Nos preocupa porque ela está atingindo a categoria que mantém a governabilidade e a paz desse país. O que eles perdem? Os militares na prática perderiam que tipo de direitos? Hoje, tanto os militares como os policiais civis e federais, eles têm a chamada paridade e integralidade. O que quer dizer isso? Paridade, o que eu ganho na ativa, eu ganho na inatividade. E a integralidade é o policial, após 30 ou mais anos de serviço, ele poder ir com a sua remuneração integral. E a sociedade precisa saber, nós estamos aqui no Piauí para debater de forma pioneira isso, que é justamente para passar para a sociedade que o nosso policial ele não ganha nenhum salário astronômico. Você pega, por exemplo, Solange, Rio de Janeiro, aquela guerra diária, um policial ganha R$ 1.800. Em São Paulo, R$ 2.400. Ele está pedindo, pelo amor de Deus, para que ele possa aposentar com R$ 1.800 e R$ 2.400. Ou seja, é um absurdo. Além de ser uma profissão de alto risco, 500 policiais mortos em média por ano no país. É isso mesmo, Solange. Nós temos esse levantamento. O Reino Unido, que congrega vários países, morrem 8 policiais por ano. Nos Estados Unidos da América, morrem 20 policiais por ano. No Brasil, estão matando 500 policiais por ano. É uma profissão que está sendo exterminada neste país. E a sociedade precisa desses profissionais para garantir a própria paz social. Nós temos que ser valorizados e a Previdência não é nenhum privilégio, é uma compensação pela vida insalubre, de risco, que alcança não somente o policial, mas toda a sua família. Porque a família também fica sujeita a ameaças quando ele vai prender um traficante ou um bandido. Então a família sofre junto. E nós queremos que esse amparo da sociedade seja reconhecido para aqueles que dão a vida pela sociedade. Coronel, entidades aqui na capital seguem uma tendência nacional e disseram que pode haver uma greve geral no país se não ocorrer mudanças nessa PEC. Nós, como militares, nós não podemos fazer greve, nós ainda temos essa situação. Mas à medida que essa paralisação não pode ser feita, mas à medida que o policial militar ele vai sendo também colocado numa condição, está sendo, numa linguagem como acuado, o governo está provocando isso, uma operação legal ou algo de natureza. E nós não queremos isso porque quem vai sofrer é a população. Então nós estamos vindo aqui de forma responsável para debater com as entidades, com o governo e com a sociedade. Por isso que o canal de comunicação, o Jornal Piauí, é fundamental para que a sociedade venha debater conosco, para que nós juntos, sociedade, profissionais e o governo, tomemos uma medida que a sociedade precisa tomar. Coronel, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Jornal do Piauí de hoje. Voltamos ao estúdio.